O pensamento político de Maquiavel, em seu contexto histórico, é o tema do vídeo de hoje. Lançaremos aqui alguns poucos elementos para a compreensão do pensamento político de Maquiavel no seu contexto histórico. Num tempo curto, não é possível esgotar o assunto. Desdobraremos, então, o tema em 3 vídeos. O primeiro deles trará considerações gerais sobre o pensador e as suas ideias acerca da origem do Estado e as formas de governo. No segundo vídeo, faremos uma abordagem sobre o que ele pensa acerca de liberdade, de propriedade privada e de corrupção. E, finalmente, num terceiro e último vídeo, trataremos do que Maquiavel pensa acerca de religião e das relações internacionais. Então, vamos por pontos. O pensamento político de Maquiavel encontra-se contido em 2 obras, basicamente: O Príncipe e os Discursos, além, evidentemente, de outros escritos dele. O primeiro deles, O Príncipe, foi elaborado em 1513 e 1516. Já o segundo é produto de uma década de reflexões, que se estende de 1512 a 1522. As 2 obras, considerando o objeto tratado, praticamente se fundem num conjunto único. Apesar de ser flagrante essa unidade, pode-se observar claramente uma diferença essencial. O Príncipe, chamado por ele de panfleto, é uma obra de juventude, de alguém preocupado com a unidade italiana e com a fase, digamos, bastante conturbada. Já os Discursos são vazados num estilo mais sóbrio, mais profundo, menos apaixonado e também um pouco amargurado. E indica, inclusive, a maturidade intelectual do nosso pensador. Nessa segunda obra, ele se mostra conhecedor a fundo da psicologia social e individual, percebendo a fragilidade da virtude humana e a quanto chega essa mesma fragilidade. Mas continua confiante no homem, esperançoso de que ele venha conseguir governar-se. É um sonho distante, utópico, principalmente para nós, latino-americanos, em especial os brasileiros. Em regra geral, as opiniões sobre o pensamento de Maquiavel são bastante desencontradas. Temos estudiosos que fazem a sua defesa, mas formarão um verdadeiro exército aqueles que procuram denegrir os escritos do Florentino. Alguns confundem a ideia com o uso que dela se faz e chegam à beira do ridículo. É o caso de Lewis Mumford e de Henry Thomas. Este último, o Henry Thomas, chega a criar os odiosos 10 mandamentos de Maquiavel. Esses divulgadores não percebem que o homem é o centro da história e é este homem também vítima da sua própria historicidade. Paciência. Maquiavel deve ser olhado como produto do espírito da sua época, e a sua obra é fruto de reflexão sobre a história. A agudeza de percepção leva a que ele se apresente
como o primeiro dos pensadores a desnudar os interrelacionamentos políticos intra- e interestatais. Deve-se a Maquiavel a análise realista e a divulgação dos princípios e métodos que formam o corpo do Leviatã. É dele o mérito de ter transposto para a esfera da consciência os costumes e a prática dos políticos, conforme bem observado por Jacques Maritain. Muitos confundem a amoralidade da política com a imoralidade que recebe impropriamente o adjetivo maquiavélico. O pensador de Florença fala tão somente em amoralidade e normalmente condena o emprego da violência para a manutenção do poder, além de se mostrar favorável a governos populares e a ampla liberdade de defesa. Maquiavel, analisando o surgimento do poder político e as formas pelas quais ocorre a sua evolução, reconhece aí um processo dialético. Optando ele pela classificação aristotélica, aponta 3 formas puras de governo: a monarquia, a aristocracia e a democracia. Por outro lado, indica 3 formas impuras: o despotismo, a oligarquia e a anarquia. Ele aprofunda o tema discutindo as definições de cada uma das espécies de governança, como são obtidas, como são mantidas e como são perdidas. A conclusão dele é de que todas as formas de governo oferecem inconvenientes iguais. Maquiavel demonstra uma visão lúcida acerca do intricado corredor de extremas contradições em que se movem as forças políticas. A importância de que se revestem os líderes e de como se dá o surgimento e o desaparecimento desses líderes. Embora crendo que os homens sejam de natureza boa, aconselha a feitura de leis, supondo, antes de tudo, que todos os homens são maus. Isso cai como uma luva para os positivistas a partir do século XIX. E a ratificação disso são os sistemas jurídicos criminais existentes nos diversos estados atualmente. O que é, afinal, a lei penal, senão um freio para determinados atos e ideias tidos como danosos pelo grupo dominante da sociedade? Essa é a pergunta que deixo para a meditação, a partir de Maquiavel. No próximo encontro, trataremos do pensamento de Maquiavel sobre a liberdade, a propriedade privada e a corrupção. No final da série, indicaremos uma bibliografia básica para o assunto. Obrigado por assistir esse vídeo. Se gostou, dê o famoso joinha e repasse aos amigos. Inscreva-se no canal e indique essa possibilidade aos demais. Até o nosso próximo encontro.